Olá, meus amigos, caros leitores da editora Juspódio. Queria apresentar para vocês a nova edição que nós lançamos agora recentemente, já está no site da editora, do edital sistematizado da Defensoria Pública Estadual. Um livro que foi muito pedido aí por muitos leitores. A gente estava compilando as últimas provas para poder fazer essa análise aí para vocês, para que vocês consigam realmente ter um estudo direcionado, um estudo bem sistematizado, verificar quais são os temas cobrados, quais os assuntos que vocês devem priorizar, como que vocês devem estudar, tudo isso com base nas questões através da metodologia que eu criei, que é a metodologia Questão Vem Primeiro, uma metodologia que você vai encontrar lá no site da editora, no site falando sobre a coleção Editais Sistematizados, que explica um pouco sobre como deve ser o estudo com base nas questões, e não mais aquele estudo para treinar, pegar a questão simplesmente para treinar, mas utilizar as questões como um referencial, utilizar as questões como um direcionador. E aí a metodologia vai dizer então que você vai primeiramente pegar as questões antes de qualquer estudo, de manual, de livro, de resumo, de assistir a aula, qualquer coisa desse sentido. Você vai ler as questões sem angústia, sem aquela pressão por ter que acertar a questão, até mesmo porque você ainda não estudou. Então a metodologia ensina que você deve ler primeiro as questões, porque o seu olhar, a sua mente vai assimilar o que os concursos normalmente vão exigir, e aí sim você vai partir para o seu livro, para a estratégia de estudo que você vai montar. E o livro o edital sistematizado, simplesmente vai ser um grande auxiliar, vai ser um grande direcionador nesse momento. Vários coaches aí do Brasil têm utilizado o nosso material para direcionar os alunos dos seus alunos, etc. Por quê? Porque ele mostra especificamente o que você tem que estudar, de que forma você tem que estudar. Então esse livro agora, lançado recentemente, em 2007, agora no site da editora, vejam, conta com mais de 4.500 questões. Né? Dessas 4.500 questões, 240 questões discursivas, né? Quer dizer, um montante considerável de questões, inclusive discursivas, pensando aí na segunda etapa. De todo esse emaranhado de concursos que nós pegamos, veja, nós pegamos 48 concursos da Defensoria. Uma informação importante que o livro contempla também: desses 48, 15 foram elaborados pelo CESP e 19 pela FCC. Então você que está procurando aí estudar para concurso da Defensoria, você que não pretende ou que não se vincula a um estado específico, você está aberto a fazer concursos aí em vários estados, veja, é um grande norte saber que o CESP e a FCC são duas bancas que têm elaborado a maioria das provas aí de defensoria. Então, com isso, esse olhar seu muda, porque você começa a perceber mais as provas do CESP e da FCC. Vamos lá para as questões. O que o livro nos traz de informação relevante para nós? Veja, quais são as matérias mais cobradas nos concursos da Defensoria? Processo civil, administrativo, penal e constitucional. Então, se nós pegarmos aí essas 5 questões, 5 matérias, talvez incluiria ainda processo penal. Então, vamos lá. Administrativo, constitucional, processo penal, civil e processo civil contempla mais de 60% das questões da prova. Isso é um grande norte para o seu estudo. E aí você vai ver, inclusive, no edital, que além disso, você tem como verificar dentro dessas matérias os temas mais cobrados. Então, quando você for estudar direito penal, por exemplo, você vai ver no livro que ele vai te direcionar, mostrando, olha, essa temática é mais cobrada, essa é menos cobrada, e isso vai direcionando o seu estudo para o concurso da Defensoria. E aí eu abrangi um pouco mais além isso ainda, além de administrativo, constitucional, processo civil, penal e processo penal, que já dá mais de 60% das questões. Se nós incluirmos aí direitos difusos em geral, ou seja, direito ambiental, direito do consumidor, ECA, direitos humanos, nós vamos ter quase 80% da prova. Veja, essas matérias vão te mostrar 80% da prova. Isso é importantíssimo, porque, por exemplo, direito empresarial, 2% da prova. 2%, ou seja, é uma temática que muitas vezes o aluno estuda e perde tempo, porque somente 2%
cai em direito empresarial. Enquanto, por exemplo, a lei orgânica da defensoria caiu em 3,5 mais ou menos por cento das provas. Ou seja, a lei orgânica da defensoria, e aí precisa saber estudar a lei orgânica também, não é pegar a lei orgânica e sair estudando, né? Você precisa verificar de acordo com as questões o que normalmente cai sobre as leis orgânicas, porque normalmente são os mesmos artigos, quase 3,5%, ou seja, quase o dobro das questões de empresarial. Ou seja, é muito mais importante você focar, por exemplo, na lei orgânica do que na lei, no direito empresarial. Então, o livro, na verdade, ele vai trazer para vocês esse direcionamento, nessa metodologia questão vem primeiro, um livro totalmente atualizado com os últimos concursos, e vai trazer ainda, como vocês sabem, né, toda a jurisprudência resumida do STJ e do STF, traz aí os entendimentos de repercussão geral, de recurso repetitivo, enunciados do Conselho da Justiça Federal, enunciados aí importantes que auxiliam aí nos estudos de vocês, além, claro, das súmulas que são importantes para concursos. E isso, verificando as questões, vocês vão então direcionar o estudo de vocês, vocês vão perceber como as provas são cobradas e isso vai facilitar e muito direcionar o estudo de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem desse lançamento, depois deixe o comentário de vocês para a gente ir sempre verificando aí o que vocês estão achando dessa metodologia, como que isso tem sido utilizado no estudo de vocês, tá bom? Aguardo a consideração de vocês. Um grande abraço, bons estudos e fiquem com Deus.